Sem demora, queridos, esta nossa reunião é uma das reuniões principais que desenvolvemos na Aliança de Avivamento, que compõe então a participação primária de todos os pastores e líderes que lideram em vários setores, liderança maior, média e baixa ou menor, e também aberto para todos os que desejam entrar nesse propósito, uma vez que essas reuniões que a gente chama de reunião de discipulado, ela gera algo profético e maravilhoso. Então nós queremos liberar para vocês uma palavra de Deus, além daquela que já foi compartilhada, para que vocês saiam daqui abastecidos e melhorados no que tange a vida ministerial de vocês. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Já vou lendo para ganharmos tempo. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Ocupam cargo de autoridades, foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, o que a instituiu, e este será punido. Pai Celestial, ministra em nosso espírito nesta manhã, para que possamos alinharmos os teus propósitos, os teus desígnios, para melhor te servirmos, na consciência de que somos tão frágeis e tão incapazes em nós mesmos. Por isso precisamos de ti, da tua graça, da sua unção e do conhecimento para desenvolvimento melhor. Nós declaramos falência a todos os demônios que tentam atrapalhar nossa reunião nesta manhã e repreendemos eles. Libere sobre nós, ó Deus, a unção de mudança, de transformação, para sermos edificados pela sua palavra. Na verdade, no que implica esta questão de autoridade e poder. Hoje o assunto é paternidade ministerial, uma vez que estamos nesta pegada de série sobre paternidade. Nada melhor falar sobre a paternidade ministerial, e para que essa verdade pudesse ser expressa, precisaríamos então entender um pouco sobre autoridade e poder, uma vez que a paternização ela está vinculada à manifestação da autoridade e do exercício de poder. A autoridade é a capacidade de estar sobre alguém que desenvolve poder. A autoridade é a capacidade de liberar, transicionar, trazer luz, levar capacidade para os que vão desenvolver poder. O poder é a capacidade do exercício em função daquilo que se faz como desenvolvimento ativo daquilo que lhe é confiável. Pode alguém desenvolver autoridade e também poder, mas nem sempre quem desenvolve o poder tem autoridade em si mesmo. Deus, quando criou Adão e Eva, não havia neles o desenvolvimento da manifestação liberada de autoridade. A autoridade era suprema, superior, chamado governo teocrático, que é o governo de Deus. Deus governava sobre a autoridade que dava respaldo para o exercício comum de poder para Adão e Eva, até porque até então não havia desenvolvido a geração humana da vida do casal que era Adão e Eva. Então a bênção de Deus estava sendo desenvolvida, liberando unção, graça, capacidade, desenvolvimento para o poder dado a Adão e Eva ser feito, desenvolvido. Uma vez que eles pecaram, a autoridade soberana, teocrática de Deus sai de cena, e eles então ficam à mercê, porque a princípio a ideia de Deus não era que os homens fossem governados de maneira direta
pelos outros homens. A ideia inicial de Deus era que o seu governo teocrático se estabelecesse na vida de todos os seres humanos. Mas uma vez pecando, a autoridade de Deus sai de cena nesse quesito do desenvolvimento de poder na terra, e na fragilidade da ação. Uma vez que Deus já não estava em operação, Satanás entra em evidência para poder gerar um domínio sobre a vida do ser humano. E quando Adão e Eva se ajustam precariamente com Deus, Deus então começa a retornar de uma maneira minuciosa, menor, sobre a vida de Adão e Eva. Mas o poder das trevas já estava em evidência, e a geração de Adão e Eva, que agora começava a entrar no segundo tempo de governo, que nós chamamos de governo autocrático, que era o governo do homem. Agora o homem necessitava ser governado pelo outro homem, e Deus, por sua vez, para atuar na vida dos seres humanos, ele se limitava na vida de um ser humano para trabalhar com ele e dar a ele, dividir com ele a autoridade, para que ele pudesse liberar capacidade para que os outros seres humanos desenvolvessem o poder em execução. Esse processo de Deus dividir a autoridade para que os seres humanos pudessem dar continuidade ao seu processo, ao seu programa, porque toda autoridade, todo poder desenvolvido necessita de uma autoridade sobre si. Quem desenvolve o poder sem autoridade sobre si é ilegal. Todo poder desenvolvido sem autoridade, ele é ilegal. Por isso que quando os filhos eles nascem, os pais tornam-se autoridade sobre a vida deles, e os pais têm o poder de liberar destinos saudáveis para os seus filhos. Os pais têm o poder de abençoar os seus filhos. Esse poder é constituído por causa da autoridade que eles receberam de Deus para liberar capacidade para os seus filhos, vinculado então à autoridade de si e o poder que lhes são dados para esse fim. Então a maneira com que se desenvolve a autoridade e o poder é muito simples. Então a autoridade está constituída na vida daqueles que vão liberar condição para os que vão desenvolver funções. E a autoridade, ela pode ser a máxima, que é de Deus, ela pode ser a média que Deus libera sobre alguns líderes que fazem dimensão da sua função, dar a distribuição de poder e capacidade para os que vão desenvolver em si poderes. E a baixa, porque para cada líder que tem equipe de pessoas sobre o seu domínio, eles acabam recebendo parte desta condição de desenvolver autoridade. Deus divide e subdivide a autoridade para que os que estão abaixo possam desenvolver o poder constituído por quem tem autoridade dada. Volto a dizer que quem desenvolve o poder e não se submete a nenhuma autoridade, o seu poder é ilegal e não é reconhecido diante de Deus com respeitabilidade, porque Deus trabalha com esse princípio que rege autoridade e poder. Então é muito importante que você entenda isso. Os governantes que governam nos estados do Brasil, eles precisam estar submetidos à autoridade presidenciável, e eles, por sua vez, também exercem o poder debaixo dessa autoridade e recebem autoridade para desenvolver o mesmo procedimento que age em cima dos prefeitos nas cidades. Isso funciona também no mesmo aspecto para a igreja. E para a igreja a realidade deve ser muito mais
tomada como necessidade de ser desenvolvida, porque não se pode desenvolver nenhum sistema de poderio no eclesiástico, no mundo espiritual, sem que você esteja debaixo de uma autoridade. Aqueles que se autopastoreiam, aqueles que se autodecidem, aqueles que não gostam de dar obediência a ninguém, aqueles que querem caminhar segundo o seu próprio desejo, sua própria vontade, que se mandam, eles podem desenvolver uma atividade aparentemente permissiva por Deus, mas não concretizada nos céus. Deus não respeita poderio que não estão debaixo de autoridade. Todos precisam se submeter à autoridade. Todos que lideram, agora estou falando no âmbito eclesiástico, no âmbito do reino de Deus, no âmbito da obra de Deus, todos precisam dar obediência a alguém. Todos precisam. Quando alguém desenvolve o poder, mas não se submete à autoridade, como eu já disse, a sua função é ilegal. E por mais que faça aqui na terra, Deus não respalda isso no céu. É um tempo dedicado, mas é um tempo perdido, porque o princípio da respeitabilidade da autoridade é uma constituição dada por Deus. Por isso que todo líder que começa a liderar e já começa a querer seguir os seus próprios passos, sem estar debaixo das boas diretrizes e orientações e bons conselhos, e ele se perde na sua trajetória. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava numa das reuniões do meu discipulador passado, e um pastor antigo, ele atrapalhou, porque o meu líder, que era uma manhã de discipulado como esta, ele estava para iniciar a sua palavra, e aquele irmão, aquele pastor que também era discípulo dele, que era muito mais antigo que eu, estava muito tenso, muito nervoso, e ele bateu nas minhas costas, que eu estava na frente, e disse: pastor Márcio, você pode me dar uma atenção? Eu disse: aqui dentro não dá, eu não vou ficar conversando na hora da palavra. Saí com ele, porque eu vi que ele estava muito nervoso, e ele estava tão nervoso que eu disse: não, vamos sair do ambiente, eu vou ter que quebrar essa ética, não devo, mas você está muito desesperado. E saí com aquele pastor, fomos numa praça, sentamos, eu pensei que era rápido para me voltar, para ouvir a ministração, que eu não deveria ter feito. No entanto, para mim aquele dia Deus me deu uma lição boa, para que eu não me perdesse em cima daquilo mesmo que eu dei para ele como conselho. Ele dizia: eu estou aqui hoje para pedir a bênção para o apóstolo, eu estou aqui hoje para sair desta cobertura, porque ele não liga para mim, ele não me acompanha, ele não faz nada comigo. Eu disse: filho, o que só dele ser a sua cobertura, ele já respalda o seu poder em exercício, porque só o fato dele ser a sua cobertura, você está debaixo de uma autoridade executiva para desenvolver o seu ministério. Você precisa aprender que nem sempre a vida de líderes vai dar a você a condição que um líder de célula vai poder fazer com a sua pequena equipe. Um líder de célula, ele tem a facilidade de acompanhar diariamente, semanalmente, todos os seus liderados. Ele está ali com eles, reunido toda semana. Ele está no relacionamento mais próximo, e o relacionamento mais próximo, ele se torna mais íntimo. Então o percurso, a atividade gera um favor para esse sistema desejado, dessa carência afetiva de alguns liderados. Mas dependendo do nível em que se ocupa, da função que se libera, esse tratamento, ele já não é o mesmo desta forma contínua. Não que o líder não possa ligar, não que o líder que gera autoridade não possa liberar uma palavra, mas a norma é: eu disse para aquele homem: você já é abençoado pela bênção da cobertura que ele te dá. Você já é abençoado quando você vai nas reuniões e ouve a palavra desse seu líder. Você já é abençoado. Agora, se você quer ter momento especial,
faz o que eu faço: eu procuro ele, marco o gabinete, sento com ele, tiro dúvidas e peço socorro e peço ajuda. Porque nem sempre aquele que exerce autoridade superior, que libera condição para o exercício de poder, vai poder estar presente com você diariamente, principalmente quando este líder, ele também pastoreia a igreja, que a demanda do apacentamento, ela é sobrecarregável. Então, os líderes que desenvolvem esse processo, eles têm que ter maturidade para entender que o mais importante é eles saberem que eles estão debaixo de uma autoridade que respalda o seu direito de desenvolver poder, e que divide a capacidade de autoridade para dar legalidade para que outros possam desenvolver poder. Você está aí? Você imagina eu chorando com a apóstola Irma: ah, apóstola Irma, cadê a senhora? A senhora não me deu nem bom dia. Queridos, eu não fico com mimimi em relação a isso. Eu estou muito maduro. Se eu preciso dela, eu vou buscar dela a ajuda. Fora disso, eu vivo debaixo da unção, da autoridade dela. Quem está entendendo? Então você precisa entender que você tem que viver debaixo da unção. É uma unção de Deus. Eu estou falando do eclesiástico, estou falando de ministério. É uma unção de Deus que é repassado para um líder, que repassa para outro líder, então que respalda a sua função. Quantos líderes, ontem mesmo um dos pastores que não é do Ministério que você não viu, que é da cobertura, estava conversando comigo pelo zap, e ele me elogiava, e ele estava feliz demais pelos resultados que estava acontecendo em seu ministério, pelo resultado que estava acontecendo em sua igreja. Ele disse: foi só eu concordar em entrar debaixo da sua cobertura, o meu ministério foi restaurado, o meu ministério mudou. Queridos, eu só conversei com esse pastor uma vez, nunca mais tive o privilégio de sentar com ele, mas ele entendeu que quando você entra com maturidade, debaixo da autoridade, o poder vem sobre você e respalda a sua função. E se você é leal, se você é obediente, eu quero destacar aqui alguns personagens bíblicos, para que você entenda que isso é um processo divino e bíblico. Abraão, ele tinha como aquele que lhe respaldava. Abraão foi um poderoso homem de Deus. Abraão foi o nosso patriarca da fé. Mas Abraão não andava sozinho. Abraão estava submetido a uma autoridade, e essa autoridade era a autoridade de Melquisedeque. Por isso, esse sacerdote Melquisedeque era aquele que ele entregou seus dízimos, entregou e honrou com suas primícias a vida de Melquisedeque. Por quê? Porque ele sabia que para que Deus pudesse cumprir com eficiência na vida dele, ele precisava estar debaixo de uma autoridade. Quem está entendendo? Não foi só Abraão, Ló também. Ló estava perdidinho lá no seu programa, mas ele admirava o seu tio. Então ele decidiu entrar debaixo da autoridade do seu tio. Quando Ló entrou debaixo da autoridade de Abraão, então a bênção que estava sobre Abraão, eu vou repetir para você entender. Se você tiver um coração sincero, se você tiver um coração leal, se você tiver um coração decidido realmente a seguir os passos na obediência, e fidelidade, a bênção que está sobre o seu líder, que tem autoridade sobre a sua vida para você desenvolver o poder, ela é derramada sobre a sua vida. Não sei quem está recebendo isso aí. Pastor, isso, apóstolo, quer dizer o seguinte: que a bênção que está sobre vocês, apóstolos, ela vai ser derramada sobre a nossa vida. Se o seu coração for íntegro de verdade, vai ser. Mas se você tiver com um coração falsário igual o de Judas, não vai rolar não.
Mas se seu coração for sincero, ainda que você seja bronco como Pedro, vai jorrar a bênção, e Deus vai usar você, vai abençoar você no mesmo nível, e às vezes até no nível maior, porque foi isso que Jesus disse para o seu discípulo. Eu vou falar lá na frente. Então Ló tinha sobre a autoridade dele Abraão. Moisés estava caminhando e começou a se fadigar. Deus estava cumprindo, mas o ministério de Moisés estava ficando desgastado, porque quando você caminha sozinho, você fica desgastado, você não tem respaldo espiritual para te proteger no mundo espiritual e ministerial. Foi quando Moisés, na sua crise, Deus lhe fez entender: você precisa de uma cobertura, você precisa de um discipulador sobre a sua vida. E Deus presenteou Moisés com Jetro. Então Jetro passou a ser o conselheiro, o orientador para Moisés. Então o ministério de Moisés mudou radicalmente. As instruções para formar a equipe e trazer descanso para ele, e sucesso eficiente no arraial de Israel, na formação de líderes eficiente. E foi simples: quando Moisés ouviu o conselho do seu líder, a bênção de Deus que estava sob medida, ela foi completamente sobre Moisés. E quando ela caiu sobre Moisés, Moisés disse: agora estou respaldado. Eu estava fazendo tudo ilegal, mas agora que eu estou respaldado, eu quero separar alguns homens aqui, porque a mesma autoridade e poder que veio sobre a minha vida em um novo nível, eu vou liberar. E quando Moisés chamou os anciãos, a unção foi liberada, porque quando você entra debaixo da obediência, assim como a apóstola Irma libera unção sobre a nossa vida, nós liberamos unção sobre você, e sobre quem está abaixo de você vai jorrar a bênção, o óleo e a capacidade. Ser obediente a esse sistema de entrega é muito interessante, porque você vai jorrando, a bênção vai jorrando de cima para baixo, de cima para baixo, até entrar em você. Por isso que é muito interessante isso. Josué, quem era o mentor de Josué? Quem era o discipulador de Josué? Quem era a autoridade sobre Josué? Era Moisés. Moisés foi a autoridade sobre Josué. Saul, quem foi a autoridade sobre Saul? Samuel foi a autoridade sobre a vida de Saul. Eu quero destacar algo aqui na vida desse líder, que até então estava lá trabalhando normalmente, e Deus manda Samuel lhe dá a ordem e libera sobre ele a unção da autoridade. Diga comigo: a unção da autoridade. Eu quero dizer para vocês nesta manhã, Deus está liberando um novo ciclo para a sua vida. Se tem algo maior para acontecer nesse nível de autoridade, vai jorrar sobre a sua vida nesta manhã. Você veio com uma expectativa passiva, mas vai sair daqui com outro nível de realização, e vai provar isso quando você chegar lá fora. Porque quando Saul teve com Samuel, ele era um simples homem, mas quando ele sai, ele entrou debaixo da cobertura, ele entrou debaixo do poder, entrou debaixo da autoridade. Ele chegou como um tipo e saiu como outro. Você chegou aqui de uma forma, mas vai sair de outra forma. Vai estar jorrando, está jorrando, está jorrando, está jorrando. Agora pode ser que não funcione, porque se você não conectar com esse princípio liberado da autoridade, a capacidade da paternidade executiva, ela não funciona em sua vida. Estava funcionando tudo muito bem, as coisas estavam fluindo, mas de repente esse discípulo, ele entrou com aquilo que Satanás faz, o especialista
especialista em roubar de você a bênção da autoridade que está sobre você em Deus, é Satanás. Porque Satanás, ele se rebelou, e ele sabe que o espírito de rebelião é como é o mesmo princípio que gera a feitiçaria. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não herdam o reino de Deus. E quando é que a rebelião começa? Quando você começa a se igualar com aquele que te cobre. Um aleluia, tá bom. Quando você começa a se sentir, isso é síndrome de Lúcifer. Eu também sou usado. Eu podia até voltar a Moisés, quando falava da sua irmã e do seu irmão, mas vou sustentar aqui onde no meu esboço. Então o seu líder diz: por aqui. Por isso, irmãos, fale para alguém que está ao seu lado: obedeça a voz do seu líder. Irmãos, obedeça a voz do seu líder. Porque quando o seu líder te dá um conselho, uma direção, por isso que eu digo que é muito importante, quando os pastores vêm para esse encontro, eles trazem os seus liderados. Porque nem sempre o profeta tem honra na sua casa. Às vezes o profeta fala, vem o outro, fala a mesma coisa e eles atendem. Mas não importa, vai atender, tá bom. Não importa que atende. Então quando Saul falou assim: não, Deus está me usando, porque naquele tempo Samuel já não estava na mídia, ele estava velho, estava cansado, ele tinha um passivo reconhecimento, mas tinha um problema de família, que os filhos estavam na rebelião. Então Saul ouviu a diretriz dada por Samuel, mas decidiu fazer do jeito dele. Porque quem não obedece à autoridade é porque já se sentiu superior àquele que está sobre si. E quando você está debaixo de uma autoridade, é como o líder de rede fala assim: ó, amanhã, sábado, vamos realizar o nosso encontro de vida, ou encontro evangelístico, ou uma programação qualquer. Aí, quando aqueles liderados que estão ali, estão debaixo do seu poder em desenvolvimento, porque você está respaldando eles. Então alguns deles, como pode ser o seu Timóteo, ou alguém da equipe, seu vice, começa a reclamar. Quando começa a haver reclamação, irmãos, tem demônio aí. Todo espírito de discordância, de reclamação, tem síndrome de Lúcifer aí nesse arraial. Porque obedecer não é concordar. Diga comigo: obedecer não é concordar. Por isso que os discípulos se perderam. Por isso que Judas negou a Jesus, porque ele começou a discordar. O princípio de rebelião começa com a discordância. Fala alto comigo: o princípio de rebelião começa com a discordância. Não concordo com isso que o pastor está fazendo. Ó, o capetinha já está te abraçando. Não concordo com essa ideia. Não concordo. Ó, o espírito de rebelião. Não é uma observação para melhoria, é uma crítica destrutiva, contrariando o governo desenvolvido do seu líder. Seja ele líder de célula, seja ele líder de rede, seja ele líder de ministério, seja um evangelista, ou seja o pastor auxiliar, ou seja o pastor titular. Saul então começou a entrar por essa vibe: Deus também me usa, e nesse período está me usando até mais do que Samuel. Deus pode te usar até mais do que o seu líder, mas isso não faz de você superior a ele. Porque se você é o que é porque alguém deu a legalidade para você desenvolver o seu ministério com eficiência. E poder liberado pela autoridade
não é algo palpável, é mundo espiritual desenvolvido. O Espírito Santo respeita a autoridade constituída por Ele. E Saul fez um péssimo trabalho, e por ter feito um péssimo trabalho, se rebelou. E quando se rebelou, a autoridade saiu. Fale comigo, a autoridade saiu. Que a autoridade nunca saia sobre a sua vida. Um dia um casal veio me pedir a bênção para sair da igreja. Eu falei para eles assim: ó, eu abençoo vocês sim. E até ficaram tristes porque pensou que não ia abençoar, né? Abençoo sim. Mas se vocês saírem daqui, falarem da igreja, essa bênção vai se transformar em maldição sem que eu precise fazer nada. Se vocês saírem daqui e falarem do ministério, essa bênção vai se transformar em maldição sem que eu precise falar nada. Porque quando você toca na obra de Deus, no exercício de alguém que foi autoridade sobre a tua vida, você toca na autoridade máxima. Jesus disse: eu envio vocês. Se alguém toca em vocês, toca em mim também. Há um silêncio lindo hoje aqui. O discipulado hoje está esquentando, né? Que você não seja um Saul, que você possa respeitar a autoridade sobre a sua vida, ainda que você não entenda, ainda que você ache que você está certo. Às vezes você pode estar até certo, e o seu líder pode estar até errado. Vou dar um exemplo que eu já contei aqui, vou contar de novo. Maria José tinha uma paixão missionária. Uma missionária da Igreja Batista do Calvário, que era muito amiga dela, que dirigia uma oração ali em Fonseca. Elas eram sempre juntas. Chamou ela para realizar um trabalho em Campos, lá no interior. Então ela se empolgou com isso. Foi ao pastor Custódio Montes e disse: pastor, tive uma oportunidade de fazer um trabalho missionário lá no interior de Campos. Mas quem é que vai? Através de quê? Através da Igreja do Calvário. Não, você é assembleana, quer fazer missões? Faz aqui, tem muita congregação precisando de ajuda, tem um de evangelismo. Para que você vai lá para a Igreja Batista do Calvário? Não permito. Maria José não fez igual a alguns de vocês, mas eu orei e Deus falou para mim ir. Eu orei e eu senti de ir. Maria José não fez isso. Maria José não ficou questionando por quê. Será que missões é só assembleia? Maria José foi para casa e, como ela gostava de orar, fez uma vigília de oração. Eu não sei o que ela falou com Deus. Eu só sei que na terça-feira, no culto de doutrina, quando o pastor Custódio estava em pé, Maria José chegou e ele disse: irmã Maria José, quando acabar o culto me procura. E ela: Jesus, vai dar ruim, ele vai me dar alguma bronca. Quando acabou o culto, ela já foi tremendo. Pois não, pastor chamar depois do culto para conversar, irmãos, não é para tomar um café, nem para churrascaria, nem para pizzaria. Então eu disse: venha cá. Que foi, pastor? Você orou, né? Você orou, né? Ela: orei o quê? É porque Deus me disse quando eu acordei pela manhã: deixa Zezé ir. Porque você não precisa se rebelar contra a sua autoridade. É só você ir à autoridade máxima. Que a autoridade máxima fala com a autoridade média, e a autoridade média vai abençoar você. A menina mesmo que foi apresentada hoje, eu não queria que ela fosse para Cairós. Você não sabia, está sabendo agora. Falei: poxa, agora que ela começou a desenvolver um trabalho ali no Mutuar, vai poder entrar na nossa equipe geral da base missionária.
Estou precisando dela aqui. Eu cheguei até a falar isso para ela. Preciso de você aqui na base. Preciso de você aqui comigo. Qual é o nome dela mesmo? Carol. Você orou, hein, Carol? Não há confusão. Quem está entendendo? Não há confusão. Quando o seu líder, a sua líder é um homem ou uma mulher de Deus de verdade, de intimidade, se Deus falar com você e não falar com ele, é só você falar com Deus que Deus fala com ele. Não precisa reclamar nem murmurar. Mas vamos seguir aqui por cada hora. Davi teve 2 discipuladores, 2 líderes sobre a vida dele. Primeiro Samuel. E Samuel selou, e Davi, muito obediente, apaixonado. Mas Samuel então liberou Davi para Saul. Saul então passou a ser autoridade sobre a vida de Davi. Samuel passou a ser aquele que foi a primeira autoridade sobre a vida de Davi. Só que Davi, seguindo obedientemente, mesmo sem entender, Saul, aí entra o espírito de tirania. É quando aquele que Deus liberou a autoridade perde a autoridade, mas Deus continua respeitando o exercício de função sem a plena verdade liberada de unção. Então Saul perde a autoridade máxima dos céus, mas era uma autoridade apenas de reconhecimento. Mas Davi não quis entender, Davi não se permitiu se perder nisso. Davi sabia que enquanto ele fosse a autoridade sobre a vida dele, ele tinha que dar obediência. Mas na verdade Saul se tornou um tirano, um perseguidor, um assassino, um pervertido, um feiticeiro. Quando o líder se perde, e eu lembro bem de uma coisa que eu não consegui entender, porque Davi, ele continuava dando obediência àquele líder que estava sobre ele. Deixa eu falar com você uma coisa, que eu não acredito que aqui tenha ninguém com o espírito de Saul. Não tem ninguém aqui que gosta de subjugar o seu líder. Não tem ninguém aqui que precisa estar gritando: eu sou o pastor, eu sou a pastora, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo, me respeite. Eu acho que não tem ninguém aqui que, por não saber administrar a autoridade e o poder na sua vida, você começa a tentar subjugar usando o seu título. Porque quem usa o seu título para manter a obediência é porque perdeu a graça da autoridade e do poder sobre a sua vida. Porque quem está debaixo de autoridade de Deus, você vai ter liderados te obedecendo facilmente. Uma das coisas que um amigo meu que foi consagrado apóstolo lá em Manaus conversou comigo, ele disse: na época o apóstolo Joel, ele tinha, por causa do meu jeito estranho de ser, né? Ele tinha uma cisma meia comigo. Eu era um filho querido, porque eu fui o único discípulo dele que recebeu um broche de ouro diante de todos os liderados dele. Ele gostava de mim, eu fui o único discípulo dele que eu sei que ele contou os problemas dele para mim. Isso está gravando? Está real? Agora já foi. Num problema passivo. Já foi. Você deu um branco, eu esqueci que estava gravando, nem tudo a gente pode falar. Billy Graham teve um problema uma vez com um presidente, porque ele foi falar um comentário simples, né? Deixa correr. Até me perdi aqui. Voltar aqui. Estou falando da tirania, de estar debaixo de uma autoridade e não entender. Eu lembro que uma vez o apóstolo Joel, fala a parte boa, eu já tinha ido para Jerusalém numa outra caravana, mas junto com ele, foi uma das primeiras caravanas. Eu fui, estava apertado por causa era Jerusalém, a despesa de Jerusalém é muito cara. E passou-se eu voltei de Jerusalém, passou uns 2, 3 meses. Ele botou todos os discípulos em pé.
Era um almoço que ele preparou para os discípulos. E foi na minha direção e disse: quero você comigo de novo em Jerusalém em maio. Aí eu pensei comigo: eu nem terminei de pagar a outra, como é que eu vou? Aí eu lembrei: obedecer não é... Não, você vai ter que decorar isso. Se tudo que eu falei hoje não se manter na sua vida, pelo menos essa frase você vai guardar. Diga: obedecer não é concordar. Por isso que tinha um pastor no nosso ministério que ele saiu, porque ele disse: não aceito esse negócio da visão por causa disso. Ele não entendia o que era a obediência. Vocês acham que eu fui com ele na segunda viagem para Jerusalém? Vocês acham que eu me virei para pagar? Claro, irmão, não sou burro. Não era uma questão de subjugação. Ele não estava me oprimindo. Eu estava entendendo a autoridade sobre a minha vida. Lembrei aqui para dar continuidade à palavra. Então tinha uma coisa que eu não entendia. Era como Davi chorou, matou o cara que trouxe a coroa para ele. Chorou, fez planto com a morte de Saul. Eu disse: eu faria uma festa. Falei: como é que Davi vai fazer festa? Davi não fez festa Davi não fez luto por causa da morte de Saul. Davi fez luto pelo respeito à autoridade. E quando você respeita a autoridade, mesmo quando ela não é tão boa para você, Deus vai perpetuar o seu nome e vai te elevar acima daquela autoridade rebelde. Por isso que hoje o maior rei considerado e o único que tem túmulo reverenciado em Israel é o túmulo de Davi. Quem está entendendo? Então pode ter um liderado que não entende o que é autoridade, mas pode ter um líder também que não entende como desenvolver uma autoridade passiva. Eu quero que você entenda que o exercício da autoridade é o exercício do serviço. Repete comigo: exercício da autoridade é o exercício do serviço. Então, maior é o nível de autoridade que você tem, mais servo e mais serva você tem que ser de todos. Quem está entendendo? Continuando aqui. Eliseu foi discípulo de Elias. Vou correr agora. Geazi foi discípulo de Eliseu. Jesus, eu acho interessante que Jesus, quando ele disse: bom, agora que estou começando o meu ministério, eu não posso dar continuidade, porque eu vou estar ilegal na terra. Jesus, homem. Jesus entendeu que ele precisava de uma autoridade de cobertura sobre ele. Aí quando Jesus chega diante de João Batista disse: não posso, o Senhor é maior do que eu, sei quem tu és, por fora é homem, mas por dentro é Deus. Eu não posso fazer isso, é o Senhor sobre mim. Não. A autoridade não tem nada a ver com exercício fluente de poder. Eu posso ser muito mais fluente no poder, mas se eu não estiver debaixo de uma autoridade, mesmo que o exercício de poder seja menor, o meu exercício de poder é ilegal. Então obedeça, João Batista, porque você acaba de ser oficializado o meu discipulador e o meu líder. Me batiza, por favor. Se Jesus se submeteu à autoridade de João Batista, como é que você vai querer desenvolver o seu ministério caminhando sozinho? Tinha um pastor que estava debaixo da cobertura. Quando sentou comigo, estava todo desgraçado. Entrou debaixo da cobertura, ajudei, acompanhei, fiz o que a gente sabe fazer. Deus honrou, estabeleceu a igreja dele. Depois estava tudo muito bem, depois estava fluindo. Aí começou a faltar as reuniões, começou a me dar desculpa, começou a dizer que não dava. Agora não dava, mas antes dava, porque estava ruim. Eu fiquei só observando. Vou dizer uma coisa para vocês: nunca entristeça o coração de quem tem autoridade sobre você.
porque foi por isso que Saul se deu mal. Bateu uma tristeza, eu disse: poxa vida, tanta gente querendo ser ajudado, e esse indivíduo roubou meu tempo e agora está ingrato, desleal. Porque a bênção, irmãos, é de Deus, mas passou por nós. Eu fui agradecer um irmão uma vez que me abençoou. Disse: não, irmão, foi Deus. Eu sei que foi Deus, mas Deus tinha que usar alguém. Usou você. Então Deus usou, foi a nós. Deus usa os pastores titulares para delegar poder sobre a tua vida, meu irmão, que está aqui liderando na igreja. Não vem direto do céu, vem direto do céu. Deus teve que usar alguém, porque é um sistema do governo teocrático vinculado ao autocrático. Ainda saiu falando de mim. Aí morreu. Aí me ligaram: o pastor fulano foi assassinado. Morreu, foi assassinado. O senhor vai ao sepultamento? Eu já perdoei ele, mamãe, não vou não, porque eu não sou hipócrita. Porque ele se rebelou, ele foi ingrato. Um homem que uma vez, eu, apóstolo Carlos, o pastor Carlos me ajudou. Eu fiz uma compra que encheu uma caminhonete que dava para ele comer 3, 4 meses. Homem que eu não só ajudei com conselhos, com oração, não. Eu ajudei financeiramente. Aí depois esquece. Aí depois é o melhor. Aí depois é o bambambam. Aí quando morre quer que eu vá lá fazer sepultamento? Vou nada. O senhor perdoou, perdoei, mas perdoar não é conviver. É claro, perdeu a igreja, eu lamento muito, mas eu não vou compactuar. Eu sou como Samuel. Eu saio e deixo Saul para trás. Eu vou dar um conselho para vocês, pastores. Se vocês tiverem líderes na igreja de vocês, que eles começarem a mostrar as unhas, ou se Deus mostrar para vocês que eles estão gerando rebelião interna, não fique esperando ele piorar o quadro. Já olhe para ele e diz: o que você tem que fazer? Vá depressa, saia da minha equipe. Porque quem fica massageando o ego de rebelde se torna rebelde igual a ele. Deus quer falar com alguém aqui. Mas Jesus disse: eu não posso caminhar sem autoridade sobre a minha vida. Eu não posso caminhar sem autoridade sobre a minha vida. Diga a alguém que está ao seu lado: você não pode caminhar sem autoridade sobre a sua vida. Os apóstolos estavam debaixo da autoridade de Jesus. Eu quero destacar algo aqui importante. Você que exerce autoridade, sabe qual é o maior prazer de quem exerce autoridade sobre líderes que desenvolve o poder? O maior prazer é que cada um deles seja igual ou maior do que você. Esse é o espírito da autoridade de Deus liberada para a autoridade na terra, na vida de quem desenvolve o plano do reino. Você tem que desejar que os seus liderados sejam mais poderosos que você. Você tem que desejar, almejar, trabalhar com eles, ensiná-los, instruí-los, jogar no fogo, treiná-los, orar por eles, pôr a mão na cabeça deles, abençoá-los, para que eles sejam igual ou melhor do que vocês. Jesus, como homem, ele chega para os seus discípulos e disse: vocês vão fazer e realizar obras maiores do que eu, porque essa autoridade é uma autoridade de serviço. Eu tenho poder para capacitar vocês, para vocês irem muito mais além.
igreja que a esposa do pastor pregou e sacudiu o culto. E o pastor então viu que ela estava mais poderosa e não deixou ela pregar mais. Isso significa que ele estava... É água de coco, irmão, deixa rolar o clima. Estava perdendo a autoridade divina, porque quem vive debaixo da autoridade divina desenvolve ela de uma maneira plena. E você não tem medo do poder, não tem medo de concorrência de poder, você não tem medo de que alguém vai estar melhor, vai alcançar melhor. Pelo contrário, quando alguém está indo muito mais forte, você diz assim: oi, foi gerado aqui. É um prazer tremendo, é uma alegria muito grande. Você vê aqueles pelo qual você está deixando jorrar a unção da autoridade avançando muito mais do que você. Jesus, quando foi, deixou Pedro para ser o líder maior, como discipulador, que dava continuidade à autoridade executiva. Paulo teve Barnabé como autoridade. E eu quero encerrar esta manhã dizendo para você algo importante: honre a autoridade que está sobre a tua vida. Seja a autoridade média, porque a máxima é de Deus, que são os seus pastores titulares e os vices. Seja a autoridade menor, que são os líderes de redes, célula, de ministérios, que passam a ter um trabalho de capacitação para outros desenvolverem poder. Seja qual for o processo, que nesta manhã você viva a paternidade ministerial. O que é viver e desenvolver paternidade ministerial? Significa aprender a desenvolver a autoridade e o poder executivo de acordo com os princípios do reino de Deus. Tá tudo bem aí? Cadê o Ministério de Louvor para vir aqui rapidamente? Porque nós já estamos encerrando e teremos um momento muito especial daqui a alguns minutos. Quero que você diga ao Senhor nesta manhã: Senhor, eu quero ser como Davi. Eu quero ter um coração leal. Eu quero ser leal, obediente à autoridade sobre a minha vida. E eu quero ser uma bênção como autoridade executiva para aqueles que o Senhor me confiou, que vão desenvolver poder abaixo de mim. Eu quero que você saia daqui dentro desse contexto de revelação da palavra. Eu quero que você entenda uma coisa: nós estamos indo para o meado do ano. Daqui uns dias já estamos no meado. Se você não foi organizado no seu programa, eu quero que você se organize, saia daqui organizado. Senhor, eu comecei o ano e não parei para fazer análise de conquistas. Eu não estabeleci metas de alcance. Eu simplesmente comecei e estou seguindo. Queridos, quem desenvolve autoridade tem planejamento, tem metas, tem destino, tem propósito. Você não pode dizer: não, Deus me confiou autoridade ou me confiou poder em execução. Vamos falar de poder em execução para encerrar. Aí você assume uma função que o teu pastor titular te confiou, ou você que é pastor, você assume uma responsabilidade que nós apóstolos te confiamos. Aí começa o início do ano e você vai deixando a vida te levar, como diz a música maligna, que eu não posso falar que está ao vivo aqui, do cantor brasileiro. Deixa a vida te levar.
Você fica como uma palha seca levada pelo vento. Ó, queridos, o poder de Deus tem resultado. Ah, não respondeu não, né? Eu sei que hoje deu uma esquentada. Fala bem alto: o poder de Deus tem resultado. Pode ter um resultado mínimo, mas tem que ter resultado. Você não pode começar liderando, desenvolvendo um poderio no início do ano e terminar o ano igual ou pior. Se ficou pior, ou você saiu debaixo da autoridade sem perceber, ou você perdeu a graça e o poder de Deus. Porque na obra de Deus, quem é o executor máximo é o Espírito Santo na sua vida. Então, se você está vendo que está chegando no meio do ano e as coisas continuam do mesmo jeito, não melhorou nada, o seu ministério não está fluindo, nada mudou, a coisa é a mesma, seus discípulos continuam mimimi, ninguém conseguiu ser consolidado na eficiência do poder de Deus, está tudo a mesma coisa, ninguém gera vida, está tudo comum. Você já olhou no início do ano para cá e você vai levando. Tem pastor que já acostumou a ir para culto. Tem um pastor que eu falei com ele uma vez: você só sabe para a igreja fazer culto e para casa. Você que é o principal da igreja, você não busca de Deus para saber qual é o destino, qual é o propósito da sua igreja. Você não faz a igreja sonhar, você não faz a liderança sonhar. Por isso você inicia o ano de um jeito e termina do mesmo jeito. Quando não termina, pior ainda. David Chu, quando começou o ministério dele, ele colocou no gabinete dele lá: 200 almas é meu alvo. E orava todo dia, e envolvia a igreja. Nós vamos alcançar 200 vidas. Vamos alcançar 200 vidas. Porque se há poder, tem que haver resultado, queridos. Se há poder, tem que haver vida manifesta. Ah, meu líder de rede de homens não consegue fazer nada. Dá mais um tempinho para ele. Se ele não consegue, tira ele e coloca outro. A líder da rede de mulher é boa, mas não frutifica, e ainda tira ela. Aquela célula já chegou um ano e não muda nada. Fecha essa célula. Porque célula não é para comunhão. Comunhão se faz nos programas da rede, não é? A comunhão é o terceiro aspecto. Célula primeiro evangelística, segundo discipulador, e terceiro comungativa. E a célula tem sido mais comungativa do que outra coisa. A célula deveria ser um propósito conjunto para levar almas para Jesus. Por isso que a célula se chama célula. Não fale, só pergunte: que tipo de líder é você? Pergunte: que tipo de líder é você? Você tem usado satisfatoriamente o poder que foi confiado a você? Apóstolo, eu já fiz de tudo e não está dando certo. Já fiz de tudo e não aconteceu nada. Tudo o que você fez? Ah, eu fiz o jejum até meio-dia. Não, filhos, a sua situação está braba. Pastor Tarso esteve lá em casa e nós estávamos conversando. Falei: pastor Tarso, tem um demônio. A igreja lá de Jardim Catarina vai visitante nos cultos. As coisas começaram a melhorar, mas as pragas não aceitam Jesus. Até chora, mas não quer Jesus. Aí eu fui pedir os líderes de rede para que faça aquele trabalho de abordagem, mas nem abordando, irmão. Aí eu parei, falei: tem alguma coisa errada. Aí o Espírito Santo: tem. Falei: o quê? Você está trabalhando com a tua força estratégica. Minha obra é espiritual. O que está prendendo as pernas dele lá é os demônios. Leve a liderança para orar e jejuar para que os demônios saírem. Peguei a liderança tudo, levei para o monte e falei para eles: ó, isso aí é demônio. De lá para cá, quase todos os cultos as pessoas têm aceitado Jesus. Não, irmão, eu preciso
desenvolver o poder de Deus pelo Espírito Santo. Fala bem alto: o poder de Deus funciona. Diga: o poder de Deus dá certo. Fique de pé em nome de Jesus. Adore aí.
todos, mas é para alguns. Alguns que estão aqui hoje, que precisam ser reativados na unção executiva. Alguns que estão aqui hoje, que o fardo ministerial tem estado tão pesado para você, seja na célula, seja na rede, seja no ministério, seja na igreja. Mas Deus te falou hoje, e Ele me moveu para orar especificamente por vocês. Pastor, apóstolo, eu preciso desta oração. Eu preciso entrar nesse rompimento espiritual. Eu preciso entrar nessa dimensão. Porque no decorrer da minha trajetória parece que eu me perdi sem perceber. E logo o fardo do ministério tem estado pesado. E eu não tenho conseguido ver a verdade do caminho. Tenho tentado, mas não consegui. Então eu quero orar por você rapidamente. E gostaria que você saísse do seu lugar, talvez como estes que já estão no altar, e viesse até aqui, que eu quero orar por você. E eu quero declarar esse novo tempo sobre tua vida, sobre teu ministério, sobre a tua casa. As coisas vão fluir, vão fluir, vão fluir. As coisas vão fluir, meu irmão. A primeira coisa que você tem que entender é que foi Deus que te chamou, foi Deus que te ungiu. Se prepare para entrar no novo ciclo do seu ministério. Se prepare para viver uma nova etapa na sua vida. Esses demônios que estão trabalhando para te puxar para trás, para te levar à desistência, para te levar à confusão, nesta manhã nós declaramos falência a todo o poder das trevas contra a sua vida, a sua família e o seu ministério. Nós declaramos que esta manhã Jeová Jireh, o Deus da provisão, entra como comandante de batalha, como guerreiro, para se revelar a você de maneira tão maravilhosa, que tudo vai mudar para a sua vida a partir de hoje. Você vai ver as coisas fluindo, você vai ver o teu deserto florescendo.